Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Para alguns, os jogos de tabuleiro podem até parecer algo novo, destinado aos jovens da modernidade que se preocupam um pouco mais com o seu próprio entretenimento e tudo mais. Não é mesmo? Mas e se eu te disser que, na verdade, os jogos de tabuleiro são incrivelmente mais antigos do que você poderia imaginar, tendo inclusive registros de jogos tão antigos que chegaram a ser datados com algo entre 4 e 5 mil anos e até 7 mil anos de idade. Acredita? Parece realmente maluco pensar que uma tendência tão atual que fez parte da infância de muitos de nós e que vem ganhando fama novamente, acredite você ou não, graças a novos modelos de jogos como os board games, card games e até mesmo os populares party games, possam ter uma origem tão antiga assim. Mas é sobre essa verdade chocante para alguns que falaremos hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, basta continuar aqui comigo nessa trajetória rumo à origem dos jogos de tabuleiro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e você não pode ficar fora dessa viagem para lá de divertida. Bem fora do quadrado. Mancala. Começando pelo jogo que, ao que muitos acreditam, seria o mais antigo de toda a história. Falaremos sobre o chamado Mancala, o jogo que, segundo alguns estudiosos apontam, teria mais de 7 mil anos de idade. É considerado por muitos como o pai dos jogos de tabuleiro. Afinal, até esse momento, não existe resquício algum de um jogo que possa sequer chegar próximo dessa data. Segundo o que sabemos, o Mancala é um tipo de jogo de origem africana que teria surgido por volta de 5 mil anos antes de Cristo, no Egito, e apesar de ser extremamente estratégico e matemático, a sua estrutura era tão simples que, mesmo contando com versões mais robustas e bem elaboradas, poderia ser improvisada na terra, com pequenos buracos, pedras ou sementes. E por incrível que pareça, resquícios desse jogo sobreviveram em diversas comunidades até hoje, que continuam a jogá-lo, seja de forma mais descontraída ou seguindo o que dizem fazer parte dos seus costumes antigos. Isso porque, em um determinado momento, o Mancala passou a ser reconhecido como uma espécie de família de jogos, representando mais um estilo ou modelo do que um único jogo, contando com diversas variações a depender do tempo e local que é mencionado. Ainda assim, o que sabemos é que os seus tabuleiros mais antigos, encontrados durante escavações, estavam sob territórios como Alepo, na Síria, o Templo Karnak, no Egito, e Teseu, em Atenas. E, recentemente, o jogo se mantém ativo graças a uma passagem histórica e educacional que fez com que ele fosse difundido tanto por apreciadores de jogos quanto por educadores, sem falar em algumas comunidades mais tradicionais. Em resumo, ele é um modelo de jogo baseado em estratégia, que está diretamente relacionado à semeadura. Para você ter uma ideia, o seu nome Mancala se originou graças à palavra árabe Nagala, que pode ser traduzida como mover, e indica a ação do jogo de transitar com as peças pelo tabuleiro. Assim como mencionei, ele está ligado ao ato de semear, e o seu jogo é basicamente uma simulação desse ato, assim como a germinação das sementes, o seu desenvolvimento e até mesmo a sua colheita. De forma que durante as suas partidas é possível mover as sementes de um buraco para o outro e até mesmo roubar as peças do adversário. O tabuleiro é feito por 12 buracos principais e mais 2 separados do lado de cada jogador. E dentro de cada buraco da dúzia central são colocadas 4 sementes iniciais com as quais serão jogadas. Entretanto, apesar de parecer apenas um jogo comum, ao que tudo indica, ele também já foi utilizado de forma mais espiritual e ritualística. Segundo algumas crenças, apenas homens ou sacerdotes poderiam jogá-lo. E em alguns casos, as suas partidas chegavam a servir como uma disputa entre os pretendentes ao trono,
o que se manteve firme graças aos Aladians, um povo advindo da Costa do Marfim. Outro fato interessante é que para essas pessoas o jogo é tão espiritual que, segundo eles, só pode ser jogado durante o dia, sendo o período da noite o momento de cedê-los para os deuses, para que eles também possam jogar. Né? Que legal isso. Eu fiquei imaginando um deus com um controlezinho de... E apesar do mancala africano ainda manter a tradição de que esta é uma atividade masculina, o mancala asiático é um pouco diferente, sendo mais popular entre mulheres e crianças. Senet. Como mencionei anteriormente, mancala passou a ser uma espécie de família de jogo, e não exatamente um jogo específico e único. Por esse motivo, muitos o acabam desclassificando da disputa em busca do jogo mais antigo do mundo. E quando isso acontece, o jogo de tabuleiro que realmente entra em cena é o Senet. Segundo o que alguns estudiosos apontam, o jogo mais antigo da história a contar com uma estrutura bem definida, compostos sólidos e regras claras, contando com registros de sua jogabilidade muito bem especificadas em inscrições e desenhos recuperados de tumbas egípcias datadas de 3100 a 3500 a.C., algo que, se pararmos para pensar, faz com que ele tenha mais ou menos 5.000 anos de idade. Além disso, assim como seu possível antecessor, mesmo servindo como um objeto de distração e diversão, ele também carregava uma boa carga de misticismo em seu entorno. Afinal, segundo o que os egípcios acreditavam naquele período, todos os seus pertences mais valiosos deveriam ser guardados junto com eles depois da sua morte, para que fosse possível usufruir deles em sua pós-vida. E entre os itens de grande importância foi possível perceber que muitos deles, incluindo os faraós, acabaram optando por ter um Senet em seu acervo, para que a sua vida no além não fosse um tédio. Imagina se fosse hoje, levando Xbox, PlayStation e essas pirações por aí. Tanto que, por esse motivo, além de seu nome tradicional, o jogo também ficou bastante conhecido como o Jogo dos Faraós ou o Jogo da Passagem. Afinal, segundo algumas informações, era acreditado que aqueles que tinham sorte no jogo eram, na verdade, pessoas protegidas pelos deuses e provindas de muita bênção e sorte. E, para se ter uma ideia do grau da sua importância, 4 tabuleiros desse jogo chegaram a ser encontradas na tumba de quem? Ninguém mais, ninguém menos que do Tutankhamon, o famoso faraó egípcio. Além disso, existem indícios de que o jogo permaneceu na ativa durante milhares de anos, se mantendo firme até períodos de 400 depois de Cristo, chegando a ser mencionado também no famoso Livro dos Mortos, em seu capítulo 17. Real de Ur. Recebendo o seu nome graças ao local e condição em que foi encontrado, o Real de Ur está entre os jogos mais antigos de todo o mundo, disputando a todo custo a sua posição com o Senet. Segundo o que sabemos até esse momento, a peça mais antiga desse jogo foi datada de 4.500 anos atrás, por volta do ano de 2500 a.C., no cemitério real da antiga cidade de Ur. O jogo foi descoberto por um arqueólogo inglês chamado Sir Leonard Woolley nas escavações do cemitério real de Ur, que aconteceram durante os anos de 1922 e 1934. E além de ter uma importância clara entre os jogos mais antigos do mundo, ele teve uma permanência histórica igualmente notável. Afinal, segundo as informações que temos, as regras do seu jogo só são conhecidas atualmente graças a inscrições cuneiformes encontradas na região, que eram datadas de 177 ou 176 a.C., mostrando que o jogo ainda estava na ativa entre o século I e II a.C. Ainda assim, não foi possível determinar como ele era jogado inicialmente e se houveram muitas modificações até chegar naquela forma.
Bem, mesmo que tenha ganhado o nome de Real de Ur por conta das condições da sua descoberta, não sabemos ao certo qual seria o seu nome original. E uma das curiosidades mais interessantes para nós, nos dias atuais, é que, segundo muitos especialistas, esse seria o ancestral do atual gamão, que conta com diversos aspectos em comum e provavelmente foi uma de suas variáveis mais recentes. Sem falar que, segundo algumas pessoas, ele também seria inspiração para jogos ainda mais modernos e joviais, como o Banco Imobiliário. E, seguindo essa mesma lógica, sabe-se lá quantos milhões de jogos por todo o mundo. Outro fato interessante de se mencionar é que, levando em conta o local em que foi encontrado, o fato de que a nobreza sumeriana também era conhecida por ser enterrada com seus bens pessoais mais importantes, carregar o seu Real de Ur para o túmulo também acabou sendo uma ação comum para esse povo. O novo jogo de tabuleiro de 4.000 anos, descoberto em Omã. Mesmo que todos os jogos mencionados anteriormente já façam parte da história dos jogos de tabuleiro, entre os mais antigos de todo o mundo, novas descobertas são feitas frequentemente. E ainda neste ano de 2022, uma divulgação interessante acabou sendo lançada pelos canais de notícia. Ao que tudo indica, arqueólogos que exploravam o vale no campo de Kimairah, no norte de Omã, acabaram fazendo uma descoberta um tanto quanto inusitada de um novo jogo de tabuleiro milenar. Segundo as informações liberadas ao seu respeito, nas divulgações realizadas em janeiro deste ano, ele foi datado com cerca de 4.000 anos de idade, deixando próximo dos jogos mais antigos mencionados anteriormente. O mencionado jogo conta com um tabuleiro feito de pedra, entalhado com uma grade retangular e 2 linhas com 7 colunas, com espaços para o encaixe de peças. Entretanto, até esse momento, não sabemos muitas outras informações ao seu respeito, como a forma como ele era jogado ou sequer o seu nome. E ainda que seja uma descoberta interessante nessa área, um nome provisório para o novato histórico também não foi divulgado. Entretanto, é importante frisar que os estudos relacionados a ele estão a cargo de um projeto conhecido como o Desenvolvimento dos Assentamentos nas Montanhas ao norte de Omã, nas idades do Bronze e do Ferro, que tem como objetivo estudar algumas das regiões menos exploradas do Oriente Médio, como os vales das montanhas Hajar. E entre os seus responsáveis principais estavam o professor Piotr Bielinski e o diretor Sultan Al-Bakri. Assim como foi possível perceber, graças a esses 4 exemplos fantásticos de jogos milenares, a prática de sentar para se descontrair, disputar e testar as nossas habilidades dentro de um jogo é realmente antiga e ancestral e tem acompanhado o ser humano há mais tempo do que poderíamos imaginar, sendo inclusive um hábito bastante exercido pelos faraós que chegaram a acreditar que eles eram tão importantes que deveriam ser guardados em seus túmulos para o pós-vida. Bem, mas o fato é que os jogos de tabuleiro, como conhecemos hoje, são uma variável de jogos como o da família do Mancala, do Senet, do Real de Ur e quem sabe até mesmo desse jogo milenar recém-descoberto. E ao que tudo indica, alguns deles acabaram sendo disseminados a partir de 31 a.C., graças à Rota da Seda, que era o principal ponto de trocas culturais e comerciais naquele período, transitando todo tipo de itens e informações para diferentes partes do mundo e possibilitando as modificações que fizeram com que eles se tornassem o que conhecemos hoje. Se você gostou desse tipo de assunto e quer saber mais sobre o tema, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Quem sabe a gente não volta com mais temas relacionados a jogos, brincadeiras ou até mesmo brinquedos da antiguidade que deixaram marcas até os dias de hoje. Grande abraço, até a próxima.